Educação sem barreiras. No Paraná, a iniciativa transforma a vida de estudantes em cidades com menores índices de desenvolvimento humano. Em Santa Catarina, presos fabricam materiais para rodovias. Iniciativa une ressocialização e economia para o poder público estadual. Fluxo aéreo internacional catarinense entre os maiores do mundo. Movimentações crescem consideravelmente no estado, se tornando o terceiro maior fluxo do Brasil. Negociação com os Estados Unidos. Geraldo Alckmin conversa com o secretário de Comércio sobre tarifaço, mas Casa Branca não sinaliza redução. Embate entre Lula e Bolsonaro. Antagonistas protagonizam no discurso político nacional em ano véspera de eleição. General admite que previa assassinato de Lula. Mário Fernandes assumiu a autoria do documento em depoimento ao STF em inquérito do 8 de janeiro. E você vai ver ainda, ironia, local que teve casas demolidas para a construção frustrada de projeto turístico vira roteiro de viagem, tendo como principal atração uma casa feita com restos das moradias destruídas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite, obrigado pela companhia. Dia 25 de julho de 2025, nós estamos ao vivo, agora 8h01 no horário de Brasília. No Paraná, uma iniciativa focada na educação, chamada de Talento Tech, está transformando a vida de estudantes nativos da Ilha das Peças, que fica no litoral do estado. O programa busca capacitar estudantes da rede pública que residem nos 50 municípios com menor índice IPARDES, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do estado. Os jovens Breno Pereira, de 22 anos, e Carlos Henrique Ferreira, de 23, compartilham a paixão pelos estudos. Moradores nativos da Ilha das Peças, paraíso ecológico no litoral do Paraná, os dois são alunos do Programa de Qualificação Profissional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado, o Talento Tech. Para os jovens, estudar quebra barreiras além do social. Para eles, o trajeto até Guaraqueçaba, onde fica o polo de estudos do programa, é desafiador e nada convencional. Pelo menos uma vez por mês, o caminho para uma nova carreira passa por uma travessia de 20 quilômetros de barco até a sala de aula. Tem sido uma experiência bem enriquecedora para mim, nesse quesito. Pensando nesse lado geográfico de morar numa ilha também, né, que não é uma coisa fácil, é um contexto completamente diferente do que a gente vê numa cidade. Aqui, por exemplo, é uma cidade pequena, mas já é um contexto bem diferente do que a gente mora lá na ilha. Eu costumo falar nessa questão que na ilha tudo é mais difícil, sabe? A gente tem dificuldades básicas como água, a gente tem muita dificuldade na questão da água, eletricidade às vezes, internet, chegou muito tarde pra gente também. Todas essas questões acabam influenciando nesse quesito, sabe? Isso é um pouquinho mais difícil, tem que batalhar um pouquinho mais. Eu ficava mais na ilha mesmo. Eu raramente vinha até o município de Guaraqueçaba. O único meio de transporte é a embarcação mesmo. Eu acordo 6 horas da manhã para chegar aqui pelo menos umas 8h30 no máximo. E para a gente vir para cá, nos encontros, a gente tem que sair bem cedo, porque tem maré seca, o rio é muito difícil. Então a gente vem, acorda umas 6 horas, arruma as coisas e umas 7, 10 a gente sai de lá. É muito frio, extremamente frio. Então, a gente chega aqui por umas 8 horas, 8h30, porque demora um pouquinho quando a gente vem de canoa. É mais rápido quando vem de vadeira, mas é muito frio. Mesmo com a travessia difícil, para chegar até o polo, os jovens aproveitaram o curso, que teve duração de 10 meses, com aulas presenciais e à distância, no modelo EAD. Entre as temáticas abordadas, os alunos tiveram aulas de programação, inteligência artificial, machine learning e outros temas voltados à tecnologia. Ao todo, 20 alunos do município fazem parte da primeira turma do Talento Tech. Os módulos obrigatórios do curso se encerraram ainda em junho, mas os alunos que optaram por fazer o módulo complementar finalizam as aulas no final de julho. O Talentec é um programa que ajuda a capacitar e oportuniza para os alunos uma formação técnica, principalmente em tecnologia da informação e comunicação.
tá? Onde os alunos podem aprender programação de software, segurança cibernética, inglês técnico e até habilidades socioemocionais. Além das aulas e o contato com profissionais da área, os alunos do programa receberam uma bolsa mensal de até R$ 1.500 e notebooks para estudos durante todo o curso. O programa Talento Tech, sem dúvida nenhuma, no município de Guaraqueçaba, ele está fazendo muita diferença para as possibilidades de futuro desses jovens, né? Tanto aqueles que moram na sede do município, como aqueles que residem nas ilhas e que certamente, através dessa possibilidade de formação nas suas vidas, né, tiveram uma qualificação muito importante e que agora isso pode se tornar uma possibilidade de futuro, de trabalho para eles. Na primeira turma, estão em reta de formação 1.000 estudantes. O objetivo é que alunos se formem e consigam trabalhar em suas regiões na área de programação. Para os jovens, participar do Talento Tech é uma oportunidade que pode mudar o futuro deles e das famílias. Olha, eu gostei muito da área e quero ingressar nessa área. Se eu tiver oportunidade, eu quero continuar, quero fazer faculdade focada nisso, porque, como eu disse para você, eu comecei sem experiência nenhuma. Agora que estou desenvolvendo isso e quero continuar nessa área, sim. Está sendo uma maravilha. Sempre gostei da área da computação, sempre achei interessante programação, tive contatos com computadores desde pequeno. Então, para mim, está sendo uma porta nova se abrindo, sabe? Uma porta para os meus objetivos, para os meus sonhos. É uma porta para a educação, né? O Brasil e os desafios, né? 20 quilômetros de barco e eles ali estudando, sendo persistentes, indo em busca dos sonhos. Parabéns aos estudantes e ao Estado do Paraná também pela iniciativa. E ainda falando do Paraná, para enfrentar com mais eficiência as crises climáticas, o governo do estado está reforçando o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do estado com equipamentos de última geração. Computadores de alto desempenho, drones com sensores que realizam cálculos em tempo real e avançados aparelhos de topografia para hidrometria e aerolevantamento passam a integrar a estrutura do CIMEPAR, com investimento de R$ 3,7 milhões por meio da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. Os recursos englobam a modernização da infraestrutura, a aquisição de tecnologias inovadoras e o reforço na capacidade de processamento de informações, visando tornar o monitoramento ambiental mais preciso e eficiente. A equipe do CIMEPAR foi treinada na última semana para a operação do novo drone, que será utilizado em Prudentópolis, no centro-sul do Paraná, para a geração de modelos digitais de terreno em altíssima resolução, destinados à modelagem hidrodinâmica e à projeção de áreas de inundação. Além do drone, serão adquiridos barcos monitorados, outros dispositivos de topografia para hidrometria e aerolevantamento e equipamentos com configurações atualizadas, como um notebook capaz de simular ecos de terreno que demandam processamento intensivo e manipulação avançada de dados. Todos os novos recursos do CIMEPAR vão garantir mais precisão nas análises e maior agilidade no tratamento dos dados. E o movimento aéreo internacional de passageiros e cargas em Santa Catarina cresceu mais de 62% no primeiro semestre deste ano. Segundo dados apurados pela Gerência de Aeroportos da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil, Santa Catarina registrou no primeiro semestre de 2025 aumento de 66,9% na circulação de cargas e 62,3% no fluxo de passageiros, em comparação com o mesmo período de 2024. Nesse intervalo, o aeroporto de Florianópolis recebeu mais de 730 mil viajantes internacionais, o que já representa 82,4% de todo o movimento registrado em 2024. Essa marca mantém Santa Catarina como o terceiro maior fluxo aéreo internacional do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os resultados aumentam as chances do estado ultrapassar a marca de 1 milhão de passageiros internacionais ainda neste ano. Em 2022, Santa Catarina movimentava 161 mil passageiros. Em 2024, nós já estávamos felizes com o resultado, nós movimentamos 900 mil passageiros. Este ano, no primeiro semestre, nós já movimentamos
733 mil passageiros. Ou seja, a nossa expectativa de chegar a 1.200.000 passageiros esse ano nos parece bastante possível. Eu até acho que podemos passar desse número. O fato é que nós vamos ter crescido em 3 anos mais de 700% no movimento de passageiros internacionais. Destaque também para o volume de cargas. Apenas pelo aeroporto de Florianópolis foram transportados 3,3 mil toneladas. Esses dados colocam o terminal catarinense como o terceiro que mais cresce na América Latina e o primeiro no Brasil, segundo a concessionária Zurich Airport. Em relação à movimentação doméstica de passageiros, os aeroportos de Santa Catarina registraram um crescimento de 2,4% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2024. Nos primeiros 6 meses de 2025, foram registrados 3,5 milhões de passageiros. O quanto impacta e o que significa mais 1 milhão de pessoas passando pelos nossos aeroportos aqui no estado. Eu tenho certeza que é uma contribuição significativa para a economia, para o turismo, enfim, estão todos de parabéns. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, revelou nesta quinta-feira ter mantido uma conversa telefônica com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre a importação de tarifas de importação, sobre a imposição, melhor dizendo, de tarifas de importação contra o Brasil. Segundo Alckmin, a conversa teria ocorrido no último sábado. Conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. O presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. Questionado por repórteres sobre como o secretário norte-americano reagiu à conversa, Alckmin preferiu não entrar em detalhes, mas classificou a conversa como positiva. Essa foi a primeira conversa entre altos integrantes dos dois governos desde o anúncio das taxações ao Brasil pelo presidente americano Donald Trump há 2 semanas. Em um evento em Minas Gerais, o presidente Lula criticou Jair Bolsonaro. O petista disse que o ex-presidente fugiu como um rato foge. O presidente Lula cumpriu a agenda nesta quinta-feira no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Em um evento, o presidente Lula criticou Jair Bolsonaro e o filho Eduardo. O cara que tentou dar o golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge. Fugiu. Agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para o Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro falou brevemente com jornalistas no final da tarde desta quinta-feira, na saída da sede do Partido Liberal em Brasília. Não está claro o que eu posso ou não posso falar, no tocante a recortes, inclusive. Então eu aguardo. Os meus advogados são muito bons, tá? São renomados. Vou me dar um parecer amanhã. Tenho o prazer de falar com vocês, ok? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta não ter dúvida de que Bolsonaro violou a proibição da utilização das redes sociais. Mas o magistrado entende que o caso foi pontual e não seria o bastante para decretar a prisão preventiva. O general da Reserva do Exército confirmou ao Supremo Tribunal Federal na quinta-feira que redigiu um documento que planejava o assassinato do presidente Lula. O texto faria parte de um complô pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado em julgamento por golpe. O general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que redigiu um documento que planejava o assassinato do presidente Lula. O STF acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser o mentor de um suposto plano fracassado para impedir a posse do atual chefe do Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, após as eleições de 2022.
O complô teria fracassado devido à falta de apoio de altos comandantes militares. Segundo a acusação, a suposta tentativa de golpe incluía até mesmo um plano apelidado de Punhal Verde e Amarelo para assassinar Lula. O general Mário Fernandes, então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, confirmou à STF que redigiu e imprimiu o documento, mas disse que se tratava apenas de um pensamento seu e que não compartilhou com ninguém. A acusação aponta que o militar levou o plano à residência presidencial da Alvorada para tratativas com Bolsonaro em 6 de dezembro de 2022. Nesse mesmo dia, o então presidente recebeu a minuta de um decreto que contemplava medidas excepcionais para anular o resultado das eleições. Segundo os investigadores, o suposto plano Punhal Verde e Amarelo seria executado em 15 de dezembro e também incluía o assassinato do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que atualmente preside o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão. E a seguir, São Paulo vence o Juventude em disputa do Brasileirão. Na Sul-Americana, o Atlético sofre derrota em casa. Tem um projeto de conscientização de Santa Catarina que reduz custos ao Estado e ajuda na infraestrutura. E você vai conhecer a famosa Casa de Pregos, feita com restos de moradias destruídas. O intervalo é rápido, nós voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora 8h19. E o presidente Donald Trump visitou nesta quinta-feira a sede do poderoso Banco Central dos Estados Unidos, que é dirigido por Jerome Powell, e a quem ele chama de idiota por resistir à redução das taxas de juros no país. A visita não teve caráter de cortesia. Entre outras críticas, Donald Trump tem acusado Powell, há vários meses, de se recusar a baixar os juros. O republicano também alega que ele usou de forma inadequada os fundos destinados à renovação dos edifícios da sede do Banco Central em Washington. As obras já custaram 2,5 bilhões de dólares, segundo o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca. Trump sugeriu recentemente que esse projeto poderia ter sido alvo de fraude, o que alimentou especulações sobre a possível demissão do presidente do Fed. O presidente americano também ameaçou demitir Powell, mas recentemente considerou essa medida improvável.
Uma demissão desse tipo seria inédita e, para ser realizada, seria necessário comprovar a existência de faltas graves ou má conduta por parte de Powell. A visita ocorre no momento em que Trump tenta desviar a atenção da crise política provocada por sua relutância em revelar detalhes sobre o caso do agressor sexual Jeffrey Epstein, encontrado morto em sua cela em 2019, antes de ser julgado. O governo de Honduras determinou que os funcionários públicos trabalhassem remotamente quinta e sexta-feira devido a um surto de Covid-19 e outras doenças respiratórias que já deixaram mais de 200 mortos esse ano no país. O fantasma da quarentena voltou a assombrar Honduras. O Ministério do Interior anunciou que o governo determinou que os funcionários públicos trabalhassem remotamente quinta e sexta-feira, devido a um surto de Covid-19 e outras infecções respiratórias. Estas doenças já deixaram mais de 200 mortos este ano, pelo menos 5 por Covid, o que representa uma taxa de mortalidade bem considerável. A secretária da Saúde recomendou ainda que a população retomasse o uso de máscaras, lavasse as mãos com frequência ou usasse desinfetantes. Também pediu que as pessoas evitassem aglomerações em espaços pequenos, como em 2020 e 2021, durante a pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde acrescentou em nota que o uso de máscaras é obrigatório em locais como aeroportos, cinemas, academias, shopping centers, supermercados e igrejas. A medida é necessária principalmente onde o distanciamento físico de 1,5 metro não puder ser mantido. O trabalho virtual não foi estendido às empresas privadas. Pelo Brasileirão, o Juventude e São Paulo se enfrentaram no Rio Grande do Sul. O tricolor paulista levou a melhor e venceu por 1-0. Já pela Sul-Americana, o Atlético foi derrotado em casa, mas avançou nos pênaltis. Superior na partida, o Atlético desperdiçou várias oportunidades claras de gol, faltando precisão na finalização. Jogando na retranca, o Bucaramanga sofreu com a pressão do Galo. Mas quem saiu na frente, já no final do segundo tempo, foi o time colombiano, com Mena de cabeça após cobrança de falta. O alvinegro correu atrás do prejuízo, mas acertou a trave 2 vezes. Com o revés em casa e a vitória por 1-0 na ida, o placar agregado terminou empatado em 1-1, levando a definição para os pênaltis. E foi nesse momento que brilhou o herói da noite, Everson. Na marca do cal, o goleiro do Galo defendeu 2 cobranças e ainda fechou a série com um gol. Com a classificação, o Atlético Mineiro enfrentará o Godoy Cruz nas oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol ainda vai definir as datas e horários dos confrontos. O time argentino decidirá em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo derrotou o Juventude fora de casa. Nesta bela jogada, Abner foi de garfo, mas Ferreirinha entregou a sopa. O zagueiro ficou sem ação. Na sequência, o atacante tricolor tocou para o Marcos Antônio, que achou Luciano livre para finalizar e garantir o único gol da partida. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 19 pontos e subiu para a 12ª posição. O Juventude, por outro lado, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com apenas 11 pontos. Em entrevista ontem à Pix TV, o deputado federal por Santa Catarina, Gilson Marques, do Partido Novo, comentou sobre as últimas ações no cenário nacional. Questionado sobre o aumento da carga tributária com a decisão de Alexandre de Moraes sobre a cobrança do IOF, ele disse que o carrapato, que nesse caso se referia ao governo, está maior do que a vaca, que seria a população. Pois é, o carrapato está maior que a vaca e outra coincidência, o carrapato também não tem cérebro. Mas ainda assim, o carrapato já sabe que não pode matar a vaca para continuar tirando leite e parece que o governo federal ainda não entendeu isso. Nós tivemos um aumento de tributo ou criação do tributo a cada 30 dias. Ninguém aguenta mais. E isso para quê? Quem aí recebeu alguma
melhora em saúde, segurança e educação? O que melhorou na tua vida? Aumentou de 23 para 40 ministérios. A roubalheira em tudo quanto é lugar, inclusive de aposentado. O déficit aumenta, a arrecadação aumenta. Tem gente que acha boa a arrecadação aumentada. E a dívida pública e o gasto continua aumentando. E se não fosse só isso, uma insegurança jurídica, que você não sabe se a Constituição, se a lei vai ser respeitada. Se o judiciário, ao invés de ele fazer cumprir a lei, que é o que se espera, pelo menos até da Suprema Corte, ela faz justamente o contrário. Ela, ao invés de respeitar a lei, ela vai lá e dizer que aquela lei aprovada por quase 400 deputados não é válida. Não existe mais nada tão antidemocrático quanto isso. Então é óbvio que nós temos aí um ano que praticamente uma guerra de sobrevivência, tirar esse pessoal que tomou conta do poder, está ideologizando e prejudicando no bolso e na nossa liberdade o tempo todo. Nós vivemos um sistema que trabalhe muito, pague muito e fique quieto. E é óbvio que nós não precisamos aceitar isso. Daqui a pouco, amanhã ou depois, eu corro o risco de ser preso por falar o que eu falo. Aliás, o que será que eu falaria se eu não tivesse em um ambiente de censura, né? Na colônia agrícola de Palhoça, em Santa Catarina, internos em regime semiaberto estão envolvidos na produção de tachões, desses que são utilizados na sinalização viária. A atividade oportuniza a geração de renda e contribui para a infraestrutura do Estado. É uma chance daquelas de construir um caminho para fora do crime. As imagens mostram um ambiente de rotina como o de qualquer fábrica. Mas ali, dentro de uma unidade prisional em Palhoça, o trabalho tem um significado ainda mais profundo. Internos da colônia agrícola participam da produção de tachões, peças utilizadas na sinalização de estradas. A jornada começa cedo. Os internos vestem o uniforme da empresa e seguem para o galpão, onde todos os dias são produzidas cerca de 12 mil unidades. Recebem mensalmente um salário mínimo. Desse um salário mínimo, 25% fica para o fundo penitenciário do Estado, 25% fica uma espécie de conta poupança, que quando eles saírem daqui, eles vão ter um dinheiro para recomeçar a vida de novo, e os outros 50% ficam a critério dele, de gastar com algum mantimento aqui dentro, uma alimentação diferente que a gente consegue trazer da rua, ajudar a família, né, e algo nesse sentido. E, além disso, a cada 3 dias de trabalho, eles têm um dia de remissão da pena. Com esse apoio, histórias individuais começam a mudar. Há quem tenha voltado a estudar, pago mensalidades de faculdade e até alimentado o sonho de abrir o próprio negócio. Para mim, me ajuda muito no dia a dia ir a trabalhar aí. Eu ocupo a mente, tenho com que ocupar, que o meu objetivo é sair daqui e abrir uma empreiteira. Até mesmo com esse trabalho eu pude entrar numa faculdade, coisa que eu nunca pensei que ia fazer. Para mim é muito gratificante, eu tenho reduzido a minha pena, eu tenho conseguido ingressar numa faculdade que eu nunca pensei que ia conseguir. Estou cursando administração, eu penso em sair daqui, já estou 7 anos preso, ajudo a minha família todo mês, eu posso ajudar através do serviço que eu tenho ali com o pessoal ali do tachão ali. E também estou pagando essa faculdade, tudo através desse trabalho. E cada 3 dias que eu trabalho ali, eu diminuo da minha pena. Tenho uma filha de 9 anos que eu mando todo mês uma parte do meu salário para ela. E tem me ajudado bastante, e tem ocupado bastante a mente ali. O trabalho, dizem os internos, é a ponte entre o que viveram e o que ainda pode ser reconstruído. Para mim aqui é uma oportunidade para quem quer mudar de vida mesmo, aqui já é um começo, né? E aqui a rapaziada aqui até do setor, o pessoal da empresa aqui ajuda o pessoal aí no que eles podem. Eles têm uma melhora muito boa no comportamento deles aqui dentro, porque eles ocupam a cabeça trabalhando, né? Não estão dentro da cela pensando em nada de besteira, já estão com a cabeça mais na rua, voltado a uma profissão, né? Para quando sair daqui, talvez seguir um caminho correto e não voltar para o crime, né? Qualquer unidade que tem preso trabalhando, a gente tem um preso com um comportamento melhor, porque ele é de interesse dele, ele tem bom comportamento para ele estar trabalhando, né? Que é uma das exigências, é que ele tenha um bom comportamento. E isso ajuda bastante no dia a dia da rotina da cadeia, né? A experiência de Palhoça faz parte de uma política mais ampla de Santa Catarina. Hoje, o estado tem o maior índice de presos trabalhando no país. 32% da população carcerária está envolvida em atividades laborais.
Em 2024, o trabalho dos detentos gerou 28 milhões de reais, revertidos para áreas como saúde, educação e segurança. Os dados apontam também reflexos diretos na segurança pública. Santa Catarina fechou o primeiro semestre de 2025 com a menor taxa de homicídios desde 2011. A reincidência entre presos que trabalham também caiu. Eles chegam às 7 horas para trabalhar, né? Eles têm um alojamento aqui onde eles conseguem trocar de roupa, botam o uniforme da empresa. Eles trabalham das 7 até as 16 horas. Eles têm 1 hora de intervalo, né? Como qualquer empresa na rua. Eles têm horário de café de manhã e trabalham até as 16 horas eles trocam de roupa e retornam para a cela. A produção dos tachões é uma das contribuições diretas para o maior programa rodoviário da história do estado, o Estrada Boa. As peças fabricadas pelos presos são utilizadas em obras de revitalização, pavimentação e sinalização em todas as regiões de Santa Catarina. Do lado de fora, os tachões orientam o caminho dos motoristas. Do lado de dentro, mostram a direção de quem quer sair do cárcere com uma nova chance. É aliviador. Se o cara sair dentro da cela, ficar trancado 24 horas, ali o cara espadece a mente. É outra visão que a pessoa tem para se regenerar através do trabalho. Sim, a ressocialização para a vida de quem quer mudar, né? Realmente quer mudar, aqui está a oportunidade. Ocupar a mente é ressocialização de verdade. Economia, 28 milhões de reais investidos na economia catarinense, vindo dessa iniciativa do governo do estado na ressocialização de verdade dos detentos. Parabéns aí pela iniciativa e certamente que sirva de exemplo para outros estados do país. E na China, casas foram demolidas para dar espaço a um projeto turístico. O empreendimento acabou não saindo do papel. E, em protesto, um morador construiu a própria casa dele com restos de madeira da vila destruída. Por ironia, a casa acabou virando um atrativo. Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre, feita de tábuas de madeira e vigas torcidas, simboliza a luta de um homem sozinho contra o sistema. Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou, para erguer um projeto turístico. Todos os moradores daqui se mudaram. As casas ficaram vazias e construtores vieram demolir. No caso da nossa casa, não assinamos um acordo de demolição e as autoridades não se atreveram a pressionar isso, mas existe sempre o risco de demolição forçada. Por isso voltei. Após o fracasso do projeto turístico, desafiando uma série de ordens de demolição, Chen construiu, andar por andar, o excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência. A torre acabou ganhando fama nas redes sociais e o apelido de Casa de Pregos. No ano passado, recebi muitos visitantes. Alguns eram estudantes de arquitetura. Eles disseram que não ousariam pensar ou construir algo assim, porque enfrentariam restrições. Na verdade, nem sequer pensariam nisso, muito menos em construir. Os estudantes ficaram surpresos e maravilhados, porque eu não só pensei como construí. Os andares superiores, onde Chen dorme, balançam ao ritmo do vento e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento. Mesmo em meio à aparente instabilidade, a sensação do alto é gratificante, segundo o construtor. Quando estou no topo, sinto paz de espírito e minha visão se amplia. Percebo mais coisas no mundo, como a forma como as montanhas se empilham em camadas à distância. A casa em comum de Chen se tornou, ironicamente, uma atração turística, principalmente à noite, quando a torre iluminada com lanternas chinesas cria uma atmosfera improvável de magia. A criatividade é tudo, né? E assim a gente encerra essa edição do Pix News, nossas reportagens e a íntegra desta edição, você já sabe, está lá no nosso canal no YouTube, o @PixNewsHD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias você já sabe que é no nosso site pixtv.com.br. Você fica na sequência com o CinePix. A gente volta na segunda com mais uma edição inédita e ao vivo. Um excelente final de semana a todos. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.